já não colocar essa condição aí de saber interpretar e pode cometer erros graves. Pode ser. Ética e moral, fácil. Ética, valores individuais. Eu tenho. Eu tenho aprendido desde pequeno. Não mexa nas coisas dos outros. Se você é algo, você vai ter que ir comigo lá e eu vou perguntar se deu de verdade ou não. Se não, já viu. Aprende, né? Eu passei por isso. Muitos aqui talvez não. Chegar qualquer coisa, quem te deu? Ou não deu? De onde você pegou isso? Nossa. Não, mãe, foi fulano que me deu. Tudo bem. Vamos lá agora. Essa risadinha já completou, minha filha. Respeito os idosos. Respeito os idosos. Caráter, bondade, humildade. Faz parte do processo. Isso vem do meu caminho. E moral? É diferente? Moral depende só de mim, depende de todos. Como é difícil. Tem coisas que a gente talvez nem aceite. Mas no contexto a gente tem que suportar aquilo e acabar concordando que a grande maioria concorda. Eu vou dar exemplo, senão a gente vai devagar no assunto aí que vai ficar difícil. A gente tem tanta coisa hoje que particularmente talvez da formação que você vê, da forma que você é, não é o correto, mas está acontecendo e a gente tem que acabar aceitando. São as diversidades e as divergências. Que faz parte, né, do crescimento, da readaptação, da vertente que o mundo está tomando. Não estou falando da gente aqui, é o mundo todo está tendo uma grande transformação e a gente tem que adaptar isso. Honestidade, respeito, justiça, caráter, humildade. Eu não preciso falar isso aí com o público, né, na idade de vocês aí, o mínimo com 26 e de maior idade aí, 7,5. Eu estava numa faixa de idade aqui excelente. Tudo que eu estou falando aqui, uma boa parte é redundância. Todo mundo entende essa questão. E ela vai impactar as nossas decisões, princípio ético. Se eu achar uma bolsa no chão cheio de dinheiro, um provável endereço de alguém dentro, devolve para mim. Aí cada um vai ver o quanto o seu princípio ético está, né, apurado. Se você vê a justiça no trabalho, o quanto você vai colaborar com aquela pessoa para que ela, né, se saia bem e não a prejudique. Temos isso na nossa vida? Quem aqui ainda trabalha? Levanta a mão. Tem chefe? Tem líder? Isso, né? Ou é fácil? Claro? Tem chefe, tem líder? Ou você é chefe ou você é líder? Qual é o melhor para você? O chefe ou o líder? Porque o líder está junto, né? O chefe ele vem e passa as regras. O líder está junto. Vulgarmente falando, o pessoal fala assim, o líder ele está tão junto que se vier alguma coisa agradável, ele vai ficar com a maior parte, né? Eu converso com as pessoas e falo assim, ó, chegou o bolo podre aí, vamos dividir. Quanto mais responsabilidade você tem sobre o grupo, maior vai ser a sua fatia. O chefe não quer falar, ó, vocês fizeram, então, ó, assuma o bolo podre, porque eu vou estar na minha sala. Pode comer à vontade. O líder fala, dá 30% aí, porque eu mereço. Se eu tivesse prestado atenção, eu tivesse conduzido vocês melhor, eu não teria deixado esse ponto. Faz a diferença. Ali, ó. Né? Um repreende, um centraliza, tem positivo. E eu deixei o ponto de interrogação ali, vou pensar, eu tenho um chefe que é mais isso aí. Então cada um só traz consigo e fala, pensa. E a liderança não, mano. Ensina, busca solução, divide a responsabilidade. Né? Tem sugestões abertas, é colaborativo. E o mais importante, incentivo e dar feedback construtivo. Feedback é a palavra que vocês conhecem. Sim ou não? Conhece feedback? O que é feedback? A pergunta. É o retorno. Funciona? Muitíssimo bem. Coisas que aí, eu tenho aprendido isso aí quando eu estava já com uns 30 e poucos anos. Até então, pouco eu sempre fui, mas agora eu estou tentando melhorar.
Mas era uma coisa que a gente não tinha essa oportunidade. Feedback, eu ouvi falar assim, feedback é isso aí, não torna no outro. Com certeza, né? Eu sei que eu comecei a entender que tudo que se faz, né, tem que retornar. Tudo que se faz tem que retornar. Aqui, pessoal, vou dar um exemplo prático. Vou ficar para cá porque eu acho que o negócio está. Ó, sempre liderança, lógico, né? Tem que prático ali, ó. Um manda, o outro está junto. Influencia o crescimento pessoal e profissional. A gente precisa. Olha aqui, ó. Tipo de feedback. Reforça o comportamento desejado, construtivo, aponta melhorias sem desmotivar. Dou um exemplo, peço, cobro se for necessário. Se a pessoa não executou de maneira correta, só não vou questionar ela como chefe. Eu vou mostrar o melhor. Para mim, olha, você até fez, mas poderia ter feito de uma outra forma que ficaria melhor para todos. Isso faz a diferença, é o retorno de feedback. Feedback não existe tanto para quem faz, como para quem manda, ou para quem solicita. Se eu peço algo do seu Pedro, que tem prazo, ele tem que me entregar uma resposta em tempo hábil, para que eu possa dar a continuidade. Se não chega a resposta, ele cometeu uma falha. E eu? Também. Porque se não chegou em tempo hábil, eu deveria ter ido lá e falar, viu, o senhor lembra do que eu disse para o senhor já me deu um retorno? Aí a engrenagem não para. Entenderam essa filho? Isso é tão importante, pessoal, em qualquer local, no ambiente social, no ambiente religioso, no ambiente doméstico, no ambiente comercial, no nosso ambiente aqui, que eu faço. Essa reciprocidade que tem aqui, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. A engrenagem até balança, mas não para. Se tira isso aí, a engrenagem, né, senhor? Quebra ou não quebra? E se quebrar, onde arrebenta? Isso é fácil também, isso é coisa comum, né? Onde arrebenta? Onde tem menos força. Eu até não coloco essa condição de mais fraca, onde a força de poder é menor. Porque a força está com a gente. Se a gente parar, para tudo. E eu tenho aqui, ó. Para quem oferece, tem que ser específico daquilo que quer. Tem que evitar críticas pessoais, né? Tem que focar no comportamento, tem que receber o feedback sem defensividade. E você fez de maneira totalmente inadequada. Calma, só fez inadequado, mas se você fizer dessa forma, é melhor, deixa eu concluir. A pessoa talvez nem espera você concluir e já começa. Maravilha. Tudo bem, pessoal? Está tranquilo? Estava terminando. Tá bom? Traz aqui. Ó. Está aí. Quem passa, o que se passa, quem recebe. E finaliza. Difícil, né? Ou é fácil? No começo. Pessoal, a comunicação é uma ferramenta pessoal que todos nós temos. Todos nós. Os mais, os menos. Uns, não é questão de ser bom ou ruim isso aí, é questão de ser treinado ou não treinado. Quem treina, fica bom. Quem treina mais, fica melhor. Quem treina mais ainda, fica excelente. Quem treina mais que isso, fica excepcional. Vamos na gaiola. Isso. Ela vai chegar aqui, ó. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó. Treina pra caramba. Né? A maioria fala, você é bom, hein? Não sabe quanto. Você não sabe quanto meu pai não falou, ô moleque, vai trabalhar não? Já deu hora. E o menino, o Danilo, já deu hora, né? Isso é bom. Quem treina? Então aqui, ó. A gente fala, comunicação tem que treinar. A gente tem a comunicação oral. Isso aqui eu estou dizendo com vocês. A verbal, ou escrito, papel. Talvez eu transmita tudo aquilo que a gente queria. Não verbal. A cena do casal lá. Se você não souber interpretar. E essa aqui, comunicação por símbolos, faz diferença? Pessoal, vocês conhecem aqueles dois símbolos lá? Está tão atual, está tão necessário a gente saber isso. Você sabe a diferença? Sim ou não? Sabe ou não sabe, pessoal? Os cordões. Qual que é o baltinho?
Colorido do autismo. Colorido do autismo. E outro? Girassol. É o girassol do Neurodivergentes são coisas que você não consegue, talvez, no primeiro momento, identificar qual é o tipo de condição que ela se encontra. São vários os formas. Então, a gente, se notar uma condição disso aí, mais calma, fala assim, né? Muita calma nessa hora. Mude seu comportamento, sua maneira de agir, sua maneira de interpelar a pessoa, porque você pode ter uma resposta, porque ela apresenta alguma condição que no primeiro momento não aparece. Se uma pessoa ela tem uma bipolaridade, você olha para você e vai dizer, você está falando comigo, sai de perto de mim. Se eu não me engano, recentemente saiu uma resolução governamental aí, diabetes entrou. Sabe disso? Não é uma coisa aqui. Olha lá, hipoglicemia. Diabetes, Então você vê, se o diabetes entrou, imagina o que tem anterior a isso, tem muita coisa. É interessante a gente saber identificar e falar, olha, é o ponto que ele tem, mas alguma divergência ele tem, ou neuro ou não, não importa, vai ter. Portanto, isso aí, pessoal, para a gente poder interpretar dentro disso tipo. Eu não vi ninguém aqui ainda usando um número, mas se tivesse, no nosso grupo tem o Esqueci o nome Rodolfo. dele. Rodolfo. Não parece? Ou parece? Só quem observou e viu a expressão corporal dele que vai interpretar. Quem olhou superficialmente nem percebe que ele tem aí, né? Algo nisso. Mas a gente tem certeza disso porque ele escreveu na ficha dele. E eu conversei Deixou com ele. bem claro isso, né? Conversando com ele, a gente E você percebe conversou que com ele. Né, ele faz algo a mais. Eu falei, autista. Faz algo a mais, é mais do que a gente. Já falei? Só para pouco. Entra. Nossa, gente, é só aqui desse lado. Mesma coisa. Francisco. E representa aquele primeiro exemplo aqui. Passo a passo. Acho que a maioria aqui, não vou nem interpretar, acho que a maioria aqui não faz. E se eu falasse com uma criança de 3 anos? O que eu falaria? Passo. Passarinho comigo, viu? E se eu chegasse com uma pessoa de 85 anos que fosse artista plástico, não morasse no país, dava uma condição financeira estável, não é mais praticante do cristianismo, mudou de religião nessa altura do campeonato, tanto que ele já aprendeu que mudou, o que ele falaria a respeito daquele pequeno esboço? Difícil, né? Não chegamos nessa idade ainda, né? Talvez não tenha a experiência que essa pessoa tem, começa a ficar difícil raciocinar. Olha que interessante. Talvez ele falaria assim, não, isso, a sociedade faz isso, faz isso. Essa é a observação, a maioria, eu estou começando. Vou falar, dá uma limpada, aí todo mundo, aí você vai, sinal que vai começar a falar, esquerda que alguém vai falar, opa, a voz mais grave, se for sexo masculino, né? Isso é um esboço, talvez arrebentado, primitivo, porque aqui está fácil, rudimentar talvez, de uma ave somente, nem falou que é paz, nem falou que é piu, falou que é bichinho, está faltando perna, está faltando um monte de coisa ali, está um esboço primitivo. E aí, quem está certo?